No último episódio de House of the Dragon, Rhaenyra e Mysaria deram um beijo. Isso fez um burburinho na internet, um estardalhaço. Será que esse beijo foi forçado ou houve uma construção até chegarmos nesse ponto? A gente vai ver isso tudo depois da vinheta. Salve, nerds, esse é mais um vídeo para você aqui no canal. E, como eu disse, houve um beijo inesperado, de repente, no final do último episódio de House of the Dragon. E as notícias dizem, tá jogando aí na tela, que foi um beijo improvisado, foi a pedido da Emma Darcy. Ou seja, esse beijo não estava no roteiro. E muita gente, eu incluso, acha que a coisa foi muito forçada. A coisa, de repente, esse beijo veio do nada. E então a gente vai fazer aqui nesse vídeo, vamos analisar a construção do relacionamento dessas duas até culminar nesse beijão aí sinistro. Antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte: eu não sou daquelas pessoas que exigem que haja uma fidelidade brutal a livros. Eu entendo que é uma adaptação para uma mídia muito, muito diferente e que às vezes a obra pode e até precisa fazer um distanciamento da obra original. Mas também ter algumas fidelidades é importante. Às vezes isso pode dar ruim, é evidente. Nós vimos isso em Game of Thrones, assim que os livros se acabaram e o roteiro começou a correr por conta própria, como terminou, né? Terminou de uma situação, de um jeito muito, muito triste, muito deprimente. Bom, vamos então começar a lembrar, episódio por episódio dessa temporada, a aproximação e o relacionamento das duas, como isso foi crescendo ou não, pra gente chegar num veredito lá no final. No capítulo 2, há no mínimo uma grande desconfiança por parte da Rhaenyra. A gente sabe que a Mysaria foi pega dentro de um porão de navio e ela tá ali como uma prisioneira. E a Mysaria foi responsável por dar ao Daemon os contatos que levaram à morte do príncipe. Então a Rhaenyra pergunta a ela qual era a participação dela nisso tudo. Vamos lembrar que no episódio 2, a Rhaenyra está sendo culpada por todo Porto Real do assassinato da criança. E ela sabemos que não fez isso. E nesse primeiro encontro delas, nesse segundo episódio, a Rhaenyra ela é praticamente protocolar. Ela tá ali na função de rainha. Ela fala com altivez de rainha. Mas à medida que a Mysaria vai contando as tragédias dela, sem contudo dizer a origem da cicatriz no pescoço, eu sinto que vai quebrando um pouquinho a dureza da Rhaenyra ali. A Rhaenyra parece entrar num estado de compadecimento pelo sofrimento da Mysaria. Mas a Rhaenyra também deixa sempre muito claro que a Mysaria nada mais é do que uma vendedora de informação. Ela se cresceu ali como vendendo informações da corte. No final do episódio, a Rhaenyra cumpre a palavra do Daemon e liberta a Mysaria. A Mysaria fica ali feliz, surpresa e tal, e a Rhaenyra dá ela o suporte para ela ir embora, diz que vai ter um barco dos Velaryon zarpando e ela iria nesse barco. Inclusive dá ela uma escolta, né, um guia, basicamente, ali não há necessidade de ser escoltada, até o barco. No caminho, ela vê o Sir Arik chegando, sendo que ela tinha acabado de estar com o Sir Eric. E o episódio dá a entender que é ela quem avisa ao Sir Eric que o Arik estava no castelo. Então, por isso que ele chega tão rapidamente no quarto da rainha. No terceiro episódio, nós temos a confirmação. A Rhaenyra vai de encontro à Mysaria e fala: você avisou aos guardas. Ela diz que os guardas não acreditaram, mas a Rhaenyra agradece, dizendo que salvou a vida dela. A Mysaria diz: e o preço, né? A sua vida tem um preço? Assim, a Mysaria estava ali querendo uma recompensa. E a Rhaenyra pergunta qual, e a intenção da Mysaria é participar da corte da Rhaenyra. As duas trocam ali palavras de surpresa, a Rhaenyra surpresa porque a Mysaria fez o aviso, a Mysaria surpresa porque foi libertada pela Rhaenyra, e a Mysaria deixa muito claro que ela escolheu um lado, chamando os verdes de usurpadores, especificamente o Aegon de usurpador. E fazendo-se uma análise nesses encontros, pensando no beijo que viria à frente, eu vejo ali que há uns olhares da parte da Mysaria para Rhaenyra. Uns olhares que podem ser os olhares de interesse, sim, mas olhares. Nessa mesma cena, né, ao fundo tá o Fumaresia. Tá bastante agitado, voando para lá e para cá, e a Mysaria pergunta se os dragões são sempre assim. A Rhaenyra diz que ele é o dragão do falecido marido dela. A Mysaria diz que ele talvez esteja se sentindo solitário. A palavra solitário dá um choque na Rhaenyra, mas ela não diz nada. A gente sabe que dá um choque porque ela faz um movimento para sair do local, só que quando ela escuta solitário, ela para, olha para Mysaria
e vai embora. No final do capítulo, a Rhaenyra pergunta para Mysaria sobre a Alicent, sobre os movimentos da Alicent, se ela conhece, e rola toda aquela questão da Mysaria conseguir, que a Rhaenyra consiga encontrar a Alicent dentro do septo. Ali não há olhares, não há troca de nada, é basicamente uma rainha solicitando um serviço de um dos seus servos. No quinto episódio, há uma conversa das duas que não tem um tom protocolar. Ali não é a Rhaenyra, a rainha, que está conversando. Já há um certo tom de amizade, de cumplicidade ali, é um desabafo. A Rhaenyra está comentando sobre o seu descontentamento com o seu conselho, né, que ninguém escuta, que ela não pode fazer nada. Diz a frase, agora que eu sou soberana, não posso fazer o que eu quero. A Mysaria, de certa forma, vai aumentando, vai alimentando os pensamentos da Rhaenyra e dá a ideia a ela de fazer o ataque de inteligência dentro de Porto Real, através de espalhar os rumores, que o descontentamento dos plebeus, e a Mysaria quer explorar isso. Parte dela a ideia, e a Rhaenyra parece nesse episódio concordar. E apesar do tom da conversa, não há olhares. Direção, atuação, enfim, não mostra olhares de análise, enfim, olhares de interesse, não há, como já houve em outra conversa. No sexto episódio, que é esse episódio que estamos aqui agora, a Mysaria elas se encontram, de novo, num tom muito amigável, não é o tom protocolar ali, já há uma espécie de confidencialidade por parte da Rhaenyra para com a Mysaria, e a Rhaenyra tá se culpando pelo que aconteceu com o Sr. Steffon, e a Mysaria vai tirando essa culpa dela, né, dizendo, olha, foi ele que quis, ele aceitou, deve ter outros nobres. Nas notícias, dizendo que os planos dela estão saindo bem, que os rumores já estão surtindo efeito, os ouvidos do povo já tá preparado para receber os boatos, que tá espalhando o rastilho e a pólvora vai ser acendida naquela mesma noite ou alguns dias ali para frente. Como eu falei, é uma conversa muito amigável, não tem nada de vossa graça. O único momento que a Mysaria evoca a imagem da rainha, chamando de majestade, é para dizer que ela, com a espada, Rhaenyra, empunhando uma espada, era uma imagem que caía bem. O segundo encontro se dá naquela sacada que de vez em quando a Rhaenyra vai para poder espairecer. Inclusive foi quando elas se encontraram e viram lá o Fumaresia, episódios atrás. É para Mysaria dizer que o presente foi enviado. Os barquinhos com mantimentos foram enviados. A Mysaria se aproxima, elas ficam lado a lado. Eu fiz um esforço, tentei ver se havia algum toque de mão, alguma sugestão disso, mas não parece. Parece que as mãos estão bem longe, bem distantes. E aí chegamos ao fatídico encontro que vai culminar num beijo. A Rhaenyra afirma que está desesperançosa de vencer a guerra, afinal ela não tem exército, o Daemon foi buscar o exército, mas ele não volta, ela tem que agir como se estivesse sozinha. A Mysaria tenta contornar esse sentimento dela, falando, olha, você tem a frota Velaryon e todos os homens que lutam nela. Elas começam a conversar sobre o Daemon, parecem duas mulheres que de fato são duas mulheres que tiveram o mesmo homem, então cada um tá falando, ele é assim, ele é assado, ele sempre quis isso. Elas conhecem bem o cara, então falam dele ali com um certo companheirismo feminino, um negócio meio assim, diferente. Aí a Rhaenyra afirma de alguma forma que tá sozinha, se sente sozinha, e a Mysaria fala, mas você me tem. Então a Mysaria começa a contar os motivos da cicatriz dela. Foi resultante de um abuso brutal por parte do pai, que fez ela não ter a possibilidade de ter filhos, né? O pai, ela engravidou do próprio pai, e vai tentando matá-la, no mínimo, né, com uma cicatriz no pescoço, mas ela sobrevive, só que ela tem uma cicatriz no pescoço e também uma na barriga. Essa não é mostrada, mas ela diz e avisa que ela não pode mais ter filhos. Diz que o mundo é um lugar frio, escuro, e que tinha prometido que não ia mais confiar em ninguém. E essa atitude dela fez ela ascender. Diz que o mundo tem poucas pessoas decididas, mas que Rhaenyra parece ser uma dessas pessoas. Então a Rhaenyra vai, abraça ela e o beijo acontece. O beijo acontece depois de uns cheirinhos aqui, uns cheirinhos ali. E aí, assim, pensando de uma forma, vendo os encontros das duas ao longo da temporada, o beijo ele não é absolutamente do nada, como pareceu no início. Só que ele também não me parece ter sido bem construído. É como se tivesse pulado etapas. Elas estavam ali gerando uma conexão e, de repente, essa conexão ela é brutalmente forçando a barra. Por mais que os olhares normalmente partissem da Mysaria, quem toma a atitude do beijo é Rhaenyra, que não tinha mostrado até ali nenhum tipo de interesse próximo a ela. Beleza.
Eu não vou levar em consideração o fato dela ter tido homens e tal, a série não ter deixado muito claro uma bissexualidade, mas beleza, é o Westeros, é Targaryen, não é nenhuma. Eles não são nenhum bastião da moralidade sexual. A impressão que me dá é que se nesse episódio tivesse um toque de mão, alguma coisa assim, no próximo, ou de repente no último episódio, nós tivéssemos um beijo bem construído. Não acho que esse beijo foi bem construído porque ele pulou etapas, forçou a barra. Poderia ter sido algo mais como foi até o momento antes do beijo, uma construção, uma geração de confiança. O grande problema é que esse tipo de coisa acabou virando algo tão sacrossanto que não se pode mais criticar. A gente busca aqui nesse canal, em outros que eu sigo, que estão criticando o beijo, desejar o storytelling bem feito, a construção de personagens, de acontecimentos de forma bem feita. Não é contra o beijo mulher com mulher, não é contra o beijo se fosse homem com homem. Eu não tive críticas ao Laenor gay, beleza, eu não tinha um canal, longe de ter um canal, mas quando eu vi não achei nada demais, achei interessante, porque isso foi mostrado que o cara tentou seguir um caminho e não tinha como, que ele tentou fazer filhos com a Rhaenyra e não conseguiu. Quando chega lá na frente ele foge com o namorado, beleza, tá construído. Agora esse beijo estava sendo construído, foi uma oportunidade perdida por parte da direção que aceitou a sugestão. Agora, o que vai vir? Sabe, se chegar no episódio que vem não tiver absolutamente nada, não tiver nenhum olhar, vai ser estranho, vai ser uma coisa jogada só para poder gerar comentários em rede social, o que é ótimo, não estou reclamando porque gera assunto pra gente comentar em vídeo. Só que a nível de narrativa, eu acho fraco, eu acho negativo. Poderia ter sido melhor construído. Leandro, você está querendo que seja um romance? Não necessariamente. Só que, por mais que a Rhaenyra ali seja rainha, ela ainda não está se mostrando ser uma rainha super decidida, que quer as coisas, e eu vou lá e pego. Eu quero essa mulher, eu pego ela do jeito que for. É episódio, inclusive, quando ela recebe elogio com relação à espada, ela larga a espada em cima da mesa. Então a Rhaenyra ainda não mostrou esse ímpeto de decisão. Não faz sentido ela mostrar ali, naquele horário. Levando em conta, e não estou considerando nem o clima, tá? De você roubar o beijo de alguém que estava contando a maior tragédia da vida. Não estou considerando nem o clima. Mas um abraço, que era um abraço de consolação, de dar força, eu acho que não faz muito sentido ele virar um abraço de beijo de língua. É isso, meus nerds. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal e lance o canal aí, indique o canal para outras pessoas, para a gente aumentar nosso engajamento e crescer. A meta é chegar a 20 inscritos, faltam 5, e eu espero que você me ajude nessa empreitada. Chegando a 20, dobramos a meta. Depois dobramos de novo, e de novo, e de novo. Eu sou o Leandro Rocha e um forte abraço.